Então vamos para cima, galera. Vamos nessa, então. Aquele super like lá para o algoritmo ajudar a gente a vir mais colegas e vamos começar. Julião, eu preparei algumas coisinhas aqui só para a galera se lembrar do que a gente conversou rapidão aí na última aula e por que aconteceu esse segundo momento aí. Beleza, moçada? Então, olha só. Lá na primeira aula a gente falou de todas as questões multicomponentes do treinamento funcional, tá? Que afeta todos os sistemas. Então a gente tem que pensar em muitas coisas nessa hora. E a gente conversou muito sobre isso durante a semana. Inclusive no domingo você sabe que a gente tem um curso só sobre isso, de organização. Mas com o Júlio eu tinha preparado para a gente falar sobre duas coisas naquela live. Vias energéticas e emagrecimento. E foi tão sensacional, cara, a interação com vocês, que a gente decidiu parar nas vias energéticas e fazer um segundo momento hoje sobre emagrecimento. Então, quem está chegando aí, contextualiza que o professor já falou da parte de vias energéticas e hoje vai caminhar um pouco mais pela questão do emagrecimento. E o ponto forte da explicação de Júlio foi quebrar um pouco do conceito clássico de bioenergética, e a gente deu vários exemplos para vocês aí que explicam melhor o comportamento nas atividades intermitentes ou intervaladas, se você preferir, como é o treinamento funcional, como é a vida, como é o CrossFit e como é tudo mais. Beleza? É isso aí, Júlio. Rapidão assim, um resumo. Perfeito, perfeito. Tá excelente, cara. E aí a gente deixou o emagrecimento para hoje, galera. E daí, uma das coisas que a gente bateu muito com vocês, que a gente precisava de mais tempo para falar para vocês, é que esse emagrecimento, ele é multifatorial. Depois o Júlio vai falar mais sobre isso ainda. E, como mínimo, você tem que ter um olhar, galera, biopsicossocial, entendendo que essa obesidade, ela afeta desde a molécula, a família, a sociedade, passando por tudo. E por isso que não é a nossa pretensão aqui tentar dizer que a gente resolve tudo sozinho. A gente tem total consciência que essa abordagem ela é multiprofissional e nós vamos falar sobre um aspecto daqui, que é o exercício físico hoje e que vai dar algumas pautas interessantes para você. E aí, galera, acho que 3 pontos aí são chaves para o Júlio começar a falar para vocês. Eu só vou mostrar aqui. Ele vai falar um pouco para vocês aí sobre essas interações. Vai falar para vocês, e eu vou ir botando as imagens aqui, sobre se realmente o balanço energético é tão simples como falaram para a gente. E vai discutir com vocês de onde é que vem esse gasto calórico. Se é tão simples assim, essas questões. Então, eu acho que, basicamente, né, Julião, seria uma pequena introdução aí, resgatando o que foi falado na última live e abrindo passo para você começar a discutir um pouco do emagrecimento. Não queria deixar de agradecer, eu sei que eu já falei no começo, a sua disponibilidade da gente conversar, buscar a melhor forma de explicar isso aqui para as pessoas e dedicar tempo. Afinal de contas, é um ato de amor dedicar tempo para as pessoas. Então, gratidão, tá, parceiro? Eu é que agradeço, meu caro. Muito obrigado pela introdução. Obrigado a todos que já estão aí na live, aqueles que acompanharão posteriormente. O assunto emagrecimento, efetivamente, ele é um assunto intrigante, né? Um assunto fascinante. Precisaríamos aqui de 1 milhão de lives, né? O que será transmitido aqui, ele não encerra nenhuma introdução a respeito do assunto, né? Porque, dada a complexidade de tudo que pode ser falado e todas as ramificações que se abrem, a gente vai tentar dar um apanhado bom aqui e, sobretudo, desenvolver o sentimento da curiosidade depois da busca a respeito desses assuntos, né? Eu quero que vocês imaginem e pensem realmente que o emagrecimento, a complexidade do emagrecimento, ela está muito relacionada a esse esquema que aparece aí
na figura do professor Marzo, né? Ali tem os fatores que influenciam na perda de peso e a inter-relação e a dinâmica que existe entre eles. Então, cada balãozinho daquele é um tipo de fator, né? Então você vai passando ali por fatores ambientais, idade, genética, microbiota intestinal, secreção de hormônios como leptina e grelina, resistência à insulina. São muitos fatores ali. Ali também consta alimentação, consta treino, consta metabolismo e tudo mais. Percebam que em cada balãozinho daquele sai uma seta, ou chega uma setinha nele. Então, ou parte dele, ou vem para ele uma setinha. São esses fatores se interrelacionando. Então, quando alguém fala para você, poxa, como que eu faço para emagrecer? Fecha a boca e treina. A gente sempre ouviu fecha a boca e treina, né? Evidentemente, pensa no seguinte, eu gosto sempre muito dessa imagem, né? Pense nessa imagem. Quando alguém fala para você, o que é mais importante num processo de emagrecimento? É a alimentação ou é o treino? Essa pergunta é uma pergunta recorrente. E eu estava o curso em especial que eu conheci, que eu tive a honra e o prazer de conhecer o professor Marzo, era um curso ali com uma quantidade muito grande de pessoas que vinham de espectros diferentes, né, uma audiência muito grande, e rapidamente você precisa prender a atenção das pessoas, porque começa com muito burburinho, né? Então a minha estratégia foi, eu coloquei uma foto dos Vingadores, e os Vingadores da Batalha de Nova York, olhando para cima, e a minha provocação foi, sempre que alguém me perguntar o que é mais importante, alimentação ou treino, se ficarmos nesse espectro, sempre que fizerem isso, olhe para cima. E quando a pessoa perguntar, mas por que você está olhando para cima? Você fala assim, bom, imagine que esse teto que está sobre a sua cabeça, ele chama-se emagrecimento sustentável, emagrecimento saudável. E aí você olha para a coluna da esquerda e você pode colocar ali como nutrição saudável, como alimentação correta, tal. Na outra coluna, você coloca o exercício. Tira uma dessas colunas e veja o que acontece. O teto cai sobre a sua cabeça, então, para se sustentar esse emagrecimento saudável, você precisa alicerçar em dois grandes pilares. O pilar da alimentação saudável, o pilar da atividade física, do exercício. Isso é importantíssimo, mas não são só eles são pilares de sustentação robustos, que são capazes de sustentar isso. Mas ainda existem todos esses outros fatores que contribuem. Como nos relacionamos normalmente com nutricionistas e profissionais de educação física, e os nossos alunos estão nesta mesma condição, essa pergunta é sempre recorrente. Mas lembrem-se que o emagrecimento ele é multifatorial. Isso é fundamental que nós tenhamos muito claro. E compreender esses fatores é questão determinante para que você se torne um especialista e para que você entenda o quanto você faz parte de um processo maior que é acompanhado por profissionais de diversas matizes da área da saúde, de diversas especialidades na área da medicina, da psicologia, da fisioterapia, da nutrição e da educação física, além de outras. De maneira que aspectos comportamentais que levam à compulsão alimentar, que levam a distúrbios alimentares, eles são fundamentais. Trazer todos esses profissionais, isso é fator importantíssimo para o sucesso no resultado. Entendam também que o processo de emagrecimento ele não é um processo tão simples quanto as pessoas dizem. Elas normalmente associam o emagrecimento somente à condição de, olha, basta eu gastar mais energia do que eu consumo. Então, se eu gasto bastantão e eu consumo pouco, como mostra essa imagem, né? Essa imagem é aquela imagem clássica do balanço energético negativo. Eu gasto muito, consumo pouco, logo eu emagreço. Para compreender isso, eu preciso entender, tá bom, ingestão é o que eu como.
Então, esse é um assunto que cabe a profissionais da área de nutrição. Eles vão organizar planejamentos alimentares ali para a ingesta calórica correta. Evidentemente que outros profissionais, eles cabem nesse processo inteiro, contribuindo para, sobretudo, a relação do alimento com o indivíduo, se aquilo está nutrindo a fisiologia, se está nutrindo a cabeça, o que está acontecendo. Mas, basicamente, se resume ali a parte de nutrição. O gasto, aí ele é um pouco mais complexo, porque quando a gente pensa em gasto e pensamos em atividade física, nós cometemos um erro. Porque se você olhar no gráfico, né, nesse esquema que está agora está aí na tela, você vai perceber que a atividade física ela tem uma contribuição ali na ordem de 15% a 20%. E se você pensar na atividade física, não considere atividade física exercício, tá? Exercício é uma parte dessa atividade física. Então entenda que desses 15% a 20%, o exercício, o gasto com o exercício, aquele que você vai à academia, a um clube, no seu condomínio, seja lá onde for, ele é uma parcela ali de 5%, 10%, alguma coisa assim. Ele fala, pô, Júlio, mas então 20, 10, o que são esses outros 10? Você toma banho, você se desloca para o seu trabalho, dependendo do seu trabalho, do ofício que você realiza, você gasta mais ou menos energia. Então, esse gasto ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, inclusive dado ao que você tem de atividade laboral. Pode falar, Marcos. Eu só queria comentar uma coisinha, cara, que é o seguinte, ó, quando você estava falando, tem alguém que me perguntou aqui, tá, mas qual é a relação disso com o idoso? Olha o que o Júlio acabou de falar do impacto do exercício e da atividade física. Para responder o colega, eu vou colocar esse gráfico aqui. Ó. Veja que alguém jovem, esses são os níveis de sedentarismo no Brasil, tá? Alguém jovem está em torno de até 20 anos de 32%. Os idosos estão em torno a 65%. Então a gente está falando que os idosos são o dobro mais sedentários do que as pessoas jovens no nosso país. Por isso que a gente está muito preocupado com os idosos, muito mais no contexto do confinamento. E isso é muito relevante que o Júlio está falando, porque ele está te explicando ali que não é só o exercício, são as estratégias para ele se movimentar que você tem que usar também. Então, só queria fazer esse adendo aí para a questão dos idosos, meu. Legal. E a condição do idoso também é uma condição que induz a sarcopenia, né? O sedentarismo e o idoso é quase que sinônimo de sarcopenia. E essa redução da massa muscular, ela impacta diretamente em todo o sistema, mas sobretudo também naquela fatia maior que é o gasto metabólico de repouso. Ou seja, o estímulo contínuo para a síntese proteica, para a reconstrução muscular, ela é fundamental para que aquela fatia ela ganhe tamanho, para que ela aumente. Isso daí impacta diretamente no emagrecimento. Isso é fato. Então, voltando ao esquema, entendam que eu tenho como gasto energético ao longo de 24 horas, alguma coisa em torno de 60% a 70% relacionado à taxa metabólica de repouso. É provavelmente o que está acontecendo com todos que estão assistindo essa live. Estão agora em repouso, mas a temperatura corporal está girando em torno de 36,5 graus, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, milhões e milhões de reações celulares, químicas estão acontecendo, de forma que isso tem um dispêndio de energia muito grande. Depois você tem o gasto com atividade física, o efeito térmico dos alimentos, que não entra na taxa metabólica de repouso, então você gasta energia quando você se alimenta, e algum outro fator inflamatório ali, muito pequeno, com uma contribuição ali praticamente insignificante. Nós nos concentraríamos nesses 3 pontos. Então entendam que esse eu acho que é o ponto principal, né?
A gente fala sobre exercício e normalmente quando nós falamos sobre exercício a gente fala sobre gasto de calorias. Existe uma entidade mística que é compartilhada entre os profissionais da nutrição e os profissionais de educação física, que é uma entidade que nós louvamos, que chama calorias. Parece que é uma deusa que nós louvamos sempre para ela. Olha, quantas calorias uma aula, quantas calorias esse exercício, quantas calorias esse alimento. Evidentemente, pensar em quantidade de calorias que está armazenada em um alimento ou a quantidade de calorias que eu utilizo para realizar um trabalho é importante. Mas talvez ela não tenha o tamanho dessa importância que a gente imagina. Porque nós nos concentramos, sobretudo, e agora eu peço para que vocês prestem muita atenção nas expressões que eu vou utilizar. Eu vou tentar fazer uma analogia com uma outra situação e trago e volto para o assunto emagrecimento. Tá? É conhecido o salário do Neymar. O Neymar ele tem os vencimentos ali mensais dele superiores a 3 milhões de euros, né? É o que se consta por aí. E nós por 6 agora para a galera o euro. Pois é. 18. Então, imagine o seguinte, se eu falo para vocês assim, ó, rapidamente, o salário do Neymar são 3 milhões de euros. Neymar é rico? Normalmente a resposta ela vem muito rápida e vem ainda em tom de brincadeira. Eu falo, não, ele não é rico, ele é milionário, ele é multimilionário. Eu falo, tá bom, mas eu só falei uma variável. Eu falei o quanto o Neymar ganha, eu não falei o quanto o Neymar gasta. Porque ganhar dinheiro é efeito agudo, concorda? É efeito imediato ali. O cara ganhou um salário, 3 milhões. Tá bom, se no final de 30 dias esse cara ele tiver gasto 3 milhões e 100, ele está negativo 100 mil. Ou seja, ele está mais pobre do que ele começou. De maneira que ganhar dinheiro é efeito agudo. Enriquecer é efeito crônico, é o efeito da boa administração do dinheiro e consequência de diversos salários, diversos rendimentos que você teve e a administração correta disso. Gastar calorias durante a atividade física é efeito agudo. Emagrecer é efeito crônico. E não só não só isso. Agora eu vou pegar um gancho da aula anterior. Lembre-se que quando nós estávamos falando de sistemas energéticos, nós falamos a respeito de que em um determinado momento, em uma determinada intensidade, haveria uma redução da contribuição do uso dos carboidratos, ali especificamente do glicogênio. Então, a sua célula pouparia, o seu organismo pouparia a utilização dada o estoque limitado desse substrato energético para utilizar predominantemente gordura. A partir desse momento, e isso não é uma falácia, efetivamente chega um determinado momento em que a contribuição do uso da gordura ela é predominante e antes de continuar, estou abrindo várias janelas aqui, depois eu volto fechando todas elas. Entendam que, neste momento, sentados, agora, a contribuição da utilização de gordura, a utilização de gordura percentual, em todos que estão assistindo esse vídeo, é de alguma coisa em torno de 60%, tá? 60% do que vocês estão utilizando agora como fonte primordial ali, fonte imediata para fornecimento de energia, vem do metabolismo da gordura. Se fizéssemos um exercício agora de levantarmos e começarmos a fazer uma caminhada leve, uma caminhada ali que girasse em torno de 20% a 30% do VO2 máximo, essa contribuição sairia de 60% e iria para 90%. Olha o quanto subiria. Fala, tá bom, só que essa caminhada está muito leve, vamos caminhar um pouquinho mais rápido? E aí você começa a caminhar um pouco mais rápido e essa contribuição ela vai caindo, vai caindo. Começamos a correr, ela vai caindo. Começamos a correr muito rápido, ela cai, até ela se tornar insignificante.
Então perceba, sentados, parados, 60%. Comecei a fazer uma caminhada leve, isso daí pode chegar a um pico de 90%, e ela vai caindo à medida em que a intensidade do trabalho ela vai aumentando. Logo, a conclusão que se pode tirar a respeito desse assunto é: se eu aumento a intensidade do trabalho e eu passo a utilizar menos gordura, atividades em alta intensidade são atividades menos eficientes, com uma menor eficiência para o emagrecimento. Pensar dessa forma, eu uso esse silogismo nas minhas aulas, é pensar da seguinte maneira: o mar é feito de água e sal, a bolacha é feita de água e sal, logo o mar é um biscoitão, é um bolachão. E não é. Isso é uma falácia ali de argumentação, porque você está sendo conduzido a uma conclusão baseado em informações que foram sendo encaixadas ali na sua compreensão, completamente desconectadas. Então, eu associar que uma atividade que gasta menos gordura durante a prática é uma atividade menos eficiente para o emagrecimento, e só aquelas que usam predominantemente gordura são eficientes, eu não conseguiria justificar que o treinamento intervalado de alta intensidade ele seria eficiente para o emagrecimento, que o treinamento de força, que o treinamento funcional eles seriam eficientes. Eu conseguiria justificar somente que uma caminhada de moderada intensidade e longa duração ela seria uma prática eficiente para se atingir esse resultado. E pensaria somente na quantidade de calorias que eu estou gastando. Então eu associo gasto calórico com o substrato energético, bingo, caminhar 30 minutos, 45, 60, acabou. Não precisamos nem fazer faculdade de educação física. Podemos já só pegar esse protocolo, usar ali alguma ferramenta de medição de intensidade de esforço e colocar os indivíduos para fazerem isso. Pensar dessa maneira, de uma certa forma, não trouxe resultados, não trouxe aquilo que nós esperávamos como a expectativa que havia sido criado de redução do percentual de indivíduos com sobrepeso e obeso, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque Júlio, posso... Diga. Pensar dessa maneira é tão pobre para a nossa profissão que não precisaria, como você falou. Com todos os meus respeitos aos meus colegas médicos que agregam muito para a gente, o médico poderia mandar, você coloca um frequencímetro e vai caminhar. Se fosse tão simples assim, realmente não se justifica. Alguns alunos meus me perguntam, o que tu acha dos cursos dos Estados Unidos de técnico de fitness, que são 3 meses? Eu falo, cara, sinceramente, o que eu acho? Depende. Porque para quem faz 3 séries de 15 na musculação, começando com um programa iniciante, intermediário e avançado, e manda caminhar, realmente não precisa ficar 4 anos. Agora, se você pensar que tem que dar funcionalidade para esse indivíduo ser mais ativo, se você tem que fazer exercícios que contrarrestem as debilidades dele do dia a dia, como você bem conversou, e se você conseguir explicar para ele, que eu acho que é por onde você vai começar agora, que o fato dele fazer determinado exercício, ele vai gastar mais calorias, ainda que não é o mais importante, ao longo de todo o dia, mas ele vai ter uma capacidade funcional de fazer coisas que ele não fazia, aí começa a ter mais sentido a nossa profissão, Julião. Porque, sem dúvida, para mandar caminhar não precisa, com todos os meus respeitos, cara, porque tem que ser mais complexo. Não pode ser que você tenha que estudar fisiologia, bioquímica, cinesiologia, biomecânica, organização do treinamento para mandar caminhar. Não precisa, não precisaria, pelo menos. Então, se é para ser tão simplista assim, concordo plenamente com você. Sem dúvida, cara. Se você pegar... eu acredito que as informações do gráfico que você mostrou do aumento do sedentarismo com a idade, deva ter vindo da Vigitel, provavelmente. Sim. Então, se você pegar o estudo da Vigitel de 2017, ele publicou os últimos 10 anos, né, entre 2006 e 2006,
para o pessoal que não está familiarizado, depois dê um Google aí em Vigitel. Vigitel é uma associação entre o Ministério da Saúde e o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade de São Paulo, onde eles traçam um perfil ali de doenças crônicas e de comportamento dos brasileiros através de inquéritos telefônicos. E eles mostraram um apanhado dos 10 últimos anos e o comportamento do aumento da obesidade e do sobrepeso, ele se tornou evidente em todas as capitais e no Brasil. Isso daí só vem crescendo, a obesidade praticamente dobrou. O número de brasileiros com sobrepeso já ultrapassam 50%. Atualmente, o número de indivíduos com obesidade ele chega a 19,8%, é uma taxa gigantesca. A obesidade é uma das maiores causas de morte do mundo, então, e os problemas associados a ela. Então, resolver essa questão ela é muito além da estética. Ter o conhecimento teórico, conhecimento científico, para que você possa aplicar isso. E é justo, e eu aceito o emagrecimento para entrar num biquininho, numa sunga, tal, ok. Mas a gente tem uma questão que antecede somente as questões estéticas. A gente tem uma questão relacionada à saúde pública, ao quanto investimentos em profissionais da área da saúde, em profissionais de educação física, o quanto pode diminuir o gasto do Estado, aí com complicações decorrentes desse comportamento inflamatório. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde se acompanha que o percentual de mortos da Covid-19, o risco é muito maior em indivíduos com obesidade, né, com sobrepeso e obesidade, além de outras patologias. Então, é fundamental que tenhamos isso em mente, que somos profissionais da área da saúde. Julião, só para fechar, que eu sei que tu vai mudar de assunto agora, lembra que eu te falei de um paper da psicologia lá na outra live, que eu acho que ele encaixa como uma luva agora, para a gente entender? Vou colocar aqui para você ver. Ó. É esse paper aqui. Ó. Basicamente é de 2007. E alguém da psicologia já começou a fazer uma reflexão sobre isso. Resumindo em português, o título dele é: se o exercício físico é tão bom, por que as pessoas são cada vez menos ativas? Se caminhar é tão bom, velho, se todo mundo sabe os efeitos disso e tal, por que os dados são assim? Será que o que a gente está fazendo, cara, é palatável? Será que as pessoas aderem ao que a gente está fazendo? É uma boa reflexão para a gente pensar. Adesão é o primeiro ponto, cara. Adesão a um planejamento alimentar, adesão a um programa de exercícios, ele é a peça-chave inicial para que a gente possa ter sucesso lá na frente com o desenrolar das estratégias que utilizaremos. Fechando várias janelas que eu abri nas explicações que eu dei anteriormente, então, entendam que o gasto energético e a utilização do substrato energético durante a atividade física é efeito agudo. Emagrecimento é efeito crônico. Aí alguém pode estar do outro lado falando assim: Julião, tá bom. Então, se eu tenho um monte de efeito agudo somado, eu tenho um baita efeito crônico lá na frente. Tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fica nessa argumentação. Se eu colocar você agora numa mesa de supino, num rack de leg press, com uma carga ali correspondente a 85%, 90% de um RM, pedir para que você faça os movimentos até chegar à fadiga, der os intervalos correspondentes para que você possa fazer mais 2, 3 séries. Eu quero que você pense no efeito que causará na sua musculatura. Isso está construindo, enquanto você está fazendo o exercício, está vendo construção ou destruição de tecido contrátil? A resposta é destruição de tecido contrátil. Você tem ali depletação de reservas energéticas, você tem microlesões associadas
ao exercício que você está fazendo. Então, teoricamente, enquanto você está fazendo um treino intenso, seja lá no treinamento funcional, seja no treinamento de força, você está destruindo o tecido. Imagine o seguinte, então, se você está destruindo o tecido, e a gente vai usar a mesma linha de raciocínio para o emagrecimento, se você somar todas as sessões de treinamento, no final de um período você não hipertrofiaria, no final de um período você atrofiaria. Então, o que acontece como efeito agudo, não necessariamente vai repercutir como efeito crônico. E aí você vai falar, agora ferrou. Agora ferrou, é por isso que a gente precisa entender muito de bioquímica. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ferrari e o Palio, eles pertencem à mesma montadora. A marca Ferrari e a marca de carro Palio, eles pertencem à Fiat. Ambos são carros da Fiat. Imagine que você vai ser contratado para trabalhar na Fiat. Você é um engenheiro mecânico que foi contratado para trabalhar na Fiat. E aí você teve o privilégio de, no primeiro dia, privilégio por uma questão de glamour, né? De ser destinado para o projeto Ferrari. E aí você vai ficar 6 meses no projeto Ferrari. Você vai entender tudo de Ferrari. Design, motor, os traços, a elegância tal, e tudo mais. Depois de 6 meses, tá, o seu chefe te chama e fala, agora você vai para o projeto Palio. Quando você chega no projeto Palio, você vê que é um carro com uma outra característica, é um carro mais econômico, menos potente, tal, os recursos são outros. Mas de sacanagem, você fala, eu estava naquele carrão, aquele carro que vai de 0 a 100 em 2 segundos e tudo mais. Eu quero transformar esse carro aqui na mesma coisa. O que você vai fazer? Basicamente, você abre o motor do carro e você vai trocar algumas peças do motor ali que aumentem a potência, que aumentem o desempenho dele, mas normalmente o que acontece é que quando você aumenta a potência, você aumenta o gasto. Então, um carro ele vai de 0 a 100 em 2 segundos, 3 segundos, o outro vai de 0 a 100 em 20 segundos. No entanto, o Palio faz com 1 litro de combustível, ele faz ali os seus 15 quilômetros, enquanto a Ferrari com 1 litro de combustível, ela faz 3, 4. De maneira que a Ferrari é um carro potente, veloz, mas é um carro gastador. Aí o que você vai querer fazer? Você vai querer mudar a característica do motor do Palio. Só que ele vai se tornar um carro gastador, ele não vai ser aquele carro economizador. Nós aprendemos como espécie, e nós não chegamos aqui por um acaso, nós chegamos aqui porque somos muito competentes como espécie, e isso tem que servir de orgulho para o Homo sapiens, respeito à natureza, mas orgulho ao que nós fizemos para chegar até aqui. Os nossos antepassados devem ter passado por situações bem complexas, mas nosso organismo ele foi se modificando, ele foi se adaptando ao ambiente. E essa adaptação fez com que nós nos tornássemos eficientes, bons poupadores de energia e economizadores. Por quê? Porque como o planeta foi passando por alterações ao longo desses milhões de anos, nós precisamos começar a gastar mais energia para buscar alimento. Então, estudos de fósseis ali dos nossos antepassados mostravam que eles caminhavam ali 15, 20 quilômetros para conseguir alimento. Ou seja, eu preciso gastar muita energia para conseguir alimento e às vezes eu não conseguia. E o nosso metabolismo fazia para nos ajudar? Ele dava aquela baixada. Então, ele compensava dessa forma. Olha que incrível isso. Só que o que nós fizemos como evolução, né? Aí a nossa inteligência, ela melhorou todos os nossos processos. Hoje a gente não precisa caminhar 20, 15, 20 quilômetros para conseguir alimento. A gente consegue alimento em pouco espaço, porque a gente estoca alimento na geladeira, a gente estoca alimento, tem alimento em todo quanto é lugar, no fast food, no supermercado. Então, o alimento hoje está fácil e nós nos tornamos sedentários. Ou seja, todo aquele processo de evolução que nós tínhamos conseguido, a gente bagunçou esse processo inteiro. Nos tornamos sedentários e passamos a comer mais. Como nós deveríamos estar como espécie? Fisicamente muito ativos, já que o nosso metabolismo ele é menor em relação aos nossos antepassados.
proporcionalmente em relação à estrutura corporal. Quando que isso daí vai mudar? Isso daí vai mudar de uma maneira bem otimista daqui a alguns milhares de anos. E como que a gente pode fazer para mudar mais rápido? Treino, cara. A gente pode abrir o capô do nosso Palio, trocar as peças, e trocar essas peças significa mudança de comportamento de enzimas. Lembra que nós falamos da última aula da MPK? Porra, cara, onde que a gordura ela é completamente oxidada? Dentro das mitocôndrias. O aumento da expressão da MPK, ela ativa uma outra proteína, que é uma proteína linda, que chama PGC1-alfa. A PGC1-alfa, ela induz a biogênese mitocondrial. Eu passo a ter mais mitocôndrias, então eu passo a ter mais usinas para fazer a oxidação dessa gordura. A MPK, ela aumenta, olha que desenho elegante, ela aumenta a expressão de uma outra proteína que chama FNDC5, que aumenta a expressão da irisina, que aumenta a expressão da UCP. A UCP é a proteína desacopladora da fosforilação, está lá na cadeia transportadora de elétrons. O aumento da expressão dessa proteína, ela induz, ela contribui para o aumento da oxidação de gordura, para aumento da termogênese. De maneira em que pensar no treinamento só em termos de gasto energético é pobre, como você bem disse. É pobre, cara. Eu tenho que pensar o que o treinamento, como o treinamento ele pode induzir alterações bioquímicas, enzimáticas nas minhas células, que transformem essa célula numa grande devoradora de gorduras e numa usina queimadora de energia. Porque não importa o que eu estou utilizando durante a atividade, importa que eu vou usar 4, 6, 8, 12, 18, 20 horas terminado o exercício. Você fala, Julião, mas como que um treinamento de força, como eu fazer o treinamento, se eu fizer um treinamento funcional, fizer um bom circuito funcional, eu não trabalho na... Como que esse trabalho ele pode ser eficiente para o emagrecimento? Ele pode ser eficiente para o emagrecimento porque ele depleta reservas de glicogênio. E o pagamento, a restauração desses estoques de glicogênio, ele se dá a custas de uma maior oxidação, de uma maior lipólise e maior oxidação de gordura. Lembrando que, quando a gente fala sobre emagrecimento, pessoal, emagrecimento é um processo que envolve lipólise, transporte e oxidação. Lipólise é lá na célula de gordura. Tá bom? A lipólise, você tem células de gordura, você tem triacilgliceróis dentro da célula muscular. Mas vamos colocar lá que é lá no tecido adiposo, tá bom? Essa gordura ela é transportada. Ela entra na sua célula, entra nas suas mitocôndrias, ela passa pela beta-oxidação e aí sim ela é completamente oxidada no ciclo de Krebs. Para isso ela precisa ser convertida de acil para acetil para entrar no ciclo de Krebs. De maneira que entender todo esse processo, entender que para o aumento da lipólise, a lipólise lembra que é a quebra da gordura lá no adipócito. Eu dependo de ação hormonal, eu dependo de ação adrenalina, noradrenalina, das catecolaminas, depende de glucagon, depende de hormônio do crescimento, depende do cortisol, depende... Então, se eu não compreender que o exercício ele aumenta a expressão desses hormônios, e qual é a melhor prática, eventualmente, para que eu possa ter esse resultado? Existem alguns estudos com algumas enzimas chaves ali, tanto da glicólise, quanto aquelas envolvidas no ciclo de Krebs, como as que estão envolvidas na beta-oxidação, e aí posso citar fosfofrutoquinase, beta-hidroxiacil coenzima A desidrogenase, algumas delas são chave ali, provavelmente, para o aumento da taxa metabólica de repouso e para o aumento da oxidação de gordura em repouso. Então, eu preciso conhecer quais são os caminhos que levam à melhora dessa configuração enzimática celular, que isso daí vai traduzir em o meu organismo ser um maior consumidor de energia. Lembra daquele gráfico de tudo que eu gasto,
60%, 70% é gasto metabólico basal. É mais interessante eu trabalhar aqui. Quando se busca algum tipo de estratégia farmacológica, normalmente os profissionais médicos, eles buscam algum tipo de medicamento que altera o seu metabolismo de repouso, e aí os efeitos colaterais normalmente eles são severos, ou algum tipo de medicamento que faz algum bloqueio de fome, aumento de saciedade, enfim, diminuição de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Mas se mexe normalmente aqui. Você, profissional de educação física, tem como mexer aqui. Tem efeito colateral, cara. Na verdade, seu efeito colateral, e eu brinco muito com os meus alunos em aula quando eu falo sobre isso. Sabe qual vai ser o seu efeito colateral bacana? Você vai transar melhor, velho. Porque se você treinar bem, você vai ter uma performance sexual melhor. Você, homem ou mulher. Olha que efeito colateral maravilhoso. Dentre vários outros. Eu chamo a atenção para isso porque normalmente o pessoal fala, ué? Então isso daí já é um bom motivo para treinar. De maneira que a gente sempre pensa, a gente tem que pensar em emagrecimento nesse âmbito mais pequenininho ali, olhando para dentro da célula, olhando para esse universo que normalmente ele é desprezado, e olhando menos só para a quantidade de calorias gastas durante a prática. Julião, cara, sensacional. Eu vou abrir aqui, cara, os comentários, porque a gente está chegando no final, mas uma coisa que eu acho fundamental é o pessoal linkar essa explicação sua com o treinamento. Da mesma forma que é um absurdo a discussão se é mais o exercício ou mais a dieta, com tudo que você falou, fica cada vez mais claro que eu tenho que ter estratégias para diferentes sistemas. Eu não posso ficar naquela briga boba se é melhor o exercício de resistência ou de força. Porque para desencadear todos esses efeitos moleculares, claro que o treinamento de força ele é fundamental, mas eu também tenho que dar autonomia para esse idoso, para ele poder se movimentar, para ele não ser sedentário. Eu também tenho que dar condição cardiorrespiratória para ele poder se deslocar. Então, da mesma forma que a gente pensa em obesidade como algo complexo, também no treinamento eu tenho que ter estratégias dentro da minha sessão para fazer tudo isso que você está falando, estimular várias vias e principalmente o que a gente conversava hoje de manhã. Cara, se não for palatável para o indivíduo, também não vai servir, brother. Então, eu estava colocando outro dia aqui para a galera essa escala aqui de satisfação e insatisfação, que é a feeling scale em inglês. Então, cara, se o indivíduo, eu não estimular ele muscularmente, cardiorrespiratoriamente, não der estímulos para ele para melhorar a mobilidade dele e não deixar ele mais autônomo, ele não vai querer fazer. Mas quando é que ele não faz? Quando ele percebe que aquilo que eu estou fazendo é chato, é monótono, não tem aderência. Então, eu sempre gosto de dizer para a galera que eu uso essa escala que a gente validou aí de percepção de esforço para idosos, mas eles têm que usar, e principalmente agora, durante a pandemia, como você falou, cara, eles têm que usar também uma escala para, no final do treinamento, perguntar o quanto a pessoa percebeu que aquilo é satisfatório para ele ou não. Porque os estudos mostram que entre 4, mais ou menos, sessões de treinamento que ele te der uma percepção negativa de prazer, ou seja, abaixo de 0, um desprazer, você perdeu o aluno. Então, cara, assim, ó, você tem que dar um treinamento multicomponente para ele, que estimule tudo isso e que tem que ser prazeroso também. Porque senão esse indivíduo vai acabar, cara, ele não vai conseguir manter essa estrutura. Então, eu acho que isso é fundamental. Porque a gente está chegando aqui no final e ainda, Júlio, ficou uma porrada de coisa para a gente conversar aqui, irmão. Eu vou ter que virar cliente seu aqui, cara. Vou ter que voltar alguma vez aqui para sua audiência, ela é muito generosa. Eu tô vendo alguns comentários aqui, o pessoal é muito generoso. É muito, e estar contigo aqui é sempre um prazer muito grande. A gente fala, eu inicio sempre as minhas aulas, independente do assunto que
que eu vou abordar, eu sempre acabo falando sobre a pandemia do sedentarismo. A palavra pandemia, ela se tornou muito frequente agora, decorrente desta patologia que está cometendo aí a humanidade. No entanto, diversos órgãos internacionais já consideram o sedentarismo como uma pandemia, de maneira que é uma das principais causas evitáveis no mundo. Tendo conhecimento que os nossos idosos eles têm uma prevalência de sedentarismo o dobro do que indivíduos mais jovens, ter uma atenção especial a esse público, ela é fundamental para que a gente diminua os processos de tudo relacionado à morbidade e a patologias. Para finalizar, eu queria lembrar uma expressão, uma frase de um amigo que eu fui buscá-lo, estava aqui em São Paulo, fui buscá-lo para a gente jantar num curso que ele estava dando, e eu entrei peguei o finalzinho do curso ali, e ele estava falando sobre idosos em especial, e ele usou a seguinte expressão. Ele falou: a gente tem que tomar cuidado para que o idoso ele não vá para o asilo, porque para o hospital é inevitável. A gente não consegue prevenir isso de acontecer, porque ele pode ter uma crise hipertensiva, ele pode ter algum problema de saúde ali que o leve para o hospital. Mas ele vai para o hospital, recebe o tratamento e volta para casa. Quando ele vai para o asilo, ele não volta para casa. Do asilo é direto para o cemitério. Então, nós como profissionais temos que evitar o asilo, porque o asilo ele não volta para casa. Então, foi o meu amigo Paulo que falou essa expressão, e eu acho que é esse o cuidado. O treinamento funcional ele cumpre muito bem esse papel, porque, antes de mais nada, ele também traz essa parte de mobilidade, essa parte de você conseguir fazer links muito importantes com as atividades cotidianas, e eu acho que esse é um ensinamento importante. Sensacional, Júlio. Falta 1 minuto para a gente terminar aqui. Cara, é sempre muito bom a gente estar aqui junto. Eu sempre aprendo com você em diferentes âmbitos, não só no âmbito da ciência, como o âmbito pessoal, o âmbito comportamental.